Oi, gente! Chega mais, porque está começando mais uma edição do Gym Podcast Brasil. E hoje o papo é sobre um dos assuntos que a gente mais ama comentar neste momento, que é o Mundial de Ginástica Artística de Jacarta. O evento está bombando aqui na Indonésia e a gente veio trazer para vocês todas as informações das qualificatórias, tanto masculina quanto feminina, é isso mesmo. Um resumão e também algumas entrevistas exclusivas que vocês vão amar ouvir ou assistir. Cola aqui, porque o papo tá bom demais. Roda a vinheta. Gym Podcast Brasil. Cedric e William. Ícaro Ambrósio. Discutindo tudo sobre o mundo da ginástica. Todas as modalidades em um só lugar. Venha com a gente. Gym Podcast Brasil. Então, gente, bora falar desse evento, né, que tá movimentando a ginástica artística mundial, o esporte do geral, né, e tá gostoso demais de assistir. Algumas controvérsias, algumas coisas inéditas, mas muita ginástica boa, inclusive. Eu acho que de todos os mundiais pós-olímpicos que eu assisti, que eu tenho lembrança, esse é o melhor. Assim, eu acho que o primeiro pós-olímpico que eu lembro é de 2005, que foi o pós-Atenas, né? E desde então, para mim, esse é o evento mais imprevisível de todos, assim. Eu acho que é, os dois últimos, então, né, 2017 e 2021, meu Deus, foram catastróficos. Mas esse não, esse eu tô achando um nível de ginástica legal e tal. É, a gente vai comentar um pouquinho disso, mas, aliás, já vou comentar sobre isso, né? A aparelhagem é Taishan, como vocês já sabem, é uma aparelhagem que é um pouco incomum, né, nos grandes eventos de ginástica. A gente está mais acostumado ou com Speed ou com Gym Nova, mas dessa vez veio o Taishan e tá sendo diferente, assim. Temos muitas reclamações, mas também temos alguns atletas que a gente vê que conseguiram ter resultados mais surpreendentes e tá legal, assim, de ver essa diversificação, essa diversidade mesmo na ginástica. Algumas surpresas desse Mundial, aliás, as principais surpresas desse Mundial, elas são mais negativas que positivas, né? Por exemplo, a qualificatória dos Estados Unidos, que foi um pouco desastrosa, né? É, ainda que elas tenham conseguido aí 5 finais, perdão, gente, elas conseguiram 6 finais, duas no individual geral, Liane Wong dos Kaylor, barras assimétricas com Sky Blakely, salto com Jocelyn Robertson, que quase ficou de fora, e ela fez 2 saltos horrorosos, nem sei se ela merecia, viu? Enfim, chegou à final, e também dos Kaylor, que chegou à final de trave solo, dos Kaylor aí, o maior nome da ginástica artística americana nesse evento até então, mas eu acho que o mundo esperava mais as americanas, elas entregaram abaixo do esperado. Há muito tempo eu não vejo isso acontecer. É, Também foram catastróficas as passagens das italianas, das francesas, das britânicas, todas elas abaixo do esperado também. As italianas, especialmente, né, só conseguiram 3 finais. Giulia Perotti na final de salto e Giulia Perotti também e Ásia D'Amato na final de individual geral. Ninguém imaginava. As britânicas bem apagadas, as francesas bem apagadas, as canadenses também passaram um pouquinho apagadas, né? Ellie Black conseguiu a final de trave dela, e a Lia Mônica Fontaine também conseguiu o final de salto, mas ninguém chegou à final do individual geral pelo Canadá, por exemplo. É, Achei isso meio estranho, mas aconteceu, né? Elas erraram muito na classificatória, gente. Também foi um pouco surpreendente a classificatória da Rússia. Todo mundo achou que as gatas iam chegar metendo o pé na porta, mas não foi bem assim, não, né?
Melnikova até se classificou em primeiro no individual geral e no salto. Também se classificou para a final das barras assimétricas em terceiro, mas caiu na trave, teve um solo meio esquizofrênico, vamos dizer assim, saiu com um dos pés para fora do aparelho e não conseguiu o final. Ela até confessou que queria muito essa final, uma medalha no solo, mas não veio, né? Não conseguiu. E mesmo assim ela teve um resultado bem legal. Mas a gente teve aí a Ana Kalmikova, que, coitada, eu fiquei com um pouco de dó dela, ela errou bastante, né? Não avançou para as finais. A gente teve a Leila Vasilieva avançando aí para as finais de barras assimétricas. E a gente teve também a Lyudmila Rochina, que avançou para a final de salto e avançou para a final do individual geral. Rochina também cometeu algumas falhas, teve algumas provas meio fracas, mas é isso, né? Esse foi o comeback que a Rússia conseguiu trazer. Além disso, a gente também é bom falar das chinesas, é, que não fizeram. Eu não sei se a gente pode dizer que as chinesas fizeram o esperado ou fizeram aquém do esperado, porque, né, elas derreteram como sempre, né, mas mesmo assim chegaram a três finais por aparelho. Zhang Qinqian chegou na final da trave de equilíbrio. Já na final do salto, a Tang Yalan chegou bem colocada, foi a segunda colocada. E a Yang Funiwei chegou na final das barras assimétricas. Eu achei que foram três finais justas para as chinesas. Zhou Yaqin, todo mundo esperava, veio só fazer a trave de equilíbrio. Caiu duas vezes, não chegou à final, lamentavelmente. Kylian Nemur conseguiu três finais, individual geral. Chegou na final das paralelas assimétricas, é claro, em primeiro lugar, e também chegou na final de trave, mesmo sofrendo uma queda na classificatória. Ela marcou 13-2-3-3 e ficou na oitava colocação. Agora, uma surpresa na final de trave é a ginasta de Singapura, a Amanda Yap. Ela conseguiu a sétima colocação, foi a final desse aparelho com 13.300. E aí ninguém esperava que ela fosse chegar a essa final tanto, que ela voltou para casa. Ela saiu de Jacarta e voltou para Singapura, mas acabou que ela já está a caminho de Singapura, de Jacarta de novo e vai competir a final, gente. Até porque Singapura fica aqui do lado de Jacarta, é só 1h30. Então, deu certo, a gata tá voltando. Agora, quem me surpreendeu muito, e talvez tenha sido o maior nome dessas classificatórias no feminino, né? É Sabrina Voinea, a romena que chegou na final de trave, na final de solo, terceira na trave, primeira colocada no solo, e ainda fez um salto muito bom. Ela tentou dois saltos ali no primeiro salto. Ela fez uma dupla pirueta muito boa, 13.833 a nota. No segundo salto ela ainda fez um bom salto, mas não foi assim excepcional. Foi uma full twist e acabou aí na nona colocação do salto. Eu acho que ela merecia mais que a Robertson, mas não conseguiu. Sobre o Brasil, né? Agora acho que a gente passou bem. Eu acho que os meninos eles tiveram um resultado mais formidável que as meninas. Mas eu acho que, aliás, eu acho não. Eu vou deixar Cedric William, que está lá no Brasil, comentar como foram os nossos meninos e as nossas meninas. Cedric, por favor. Então, Ícaro, sobre o masculino, fiquei muito feliz com a participação aí do Diogo e do Caio Souza. Era uma final, eram as finais que a gente esperava, né? Na verdade, eu tinha expectativa dos dois finalistas do individual geral e mais uma final para o Caio Souza. E foi isso que aconteceu. Eu imaginava que essa final do Caio Souza viria no salto, né? Mas veio nas argolas. E eu achei bem interessante porque as argolas, ele teve ali
um balanço de cabo ali de passível de 0,30 de desconto, ou seja, ele pode cravar essa série e talvez ali beliscar um bronze na final, bem interessante, assim, gostei muito. Sobre o Diogo, assim, ele manteve ali umas notas de dificuldade parecidas com os Jogos de Paris. Foi justamente nos Jogos de Paris que ele elevou, assim, o nível de dificuldade das séries, né? Ele apareceu em Paris fazendo mais coisas, então, assim, treinar no Flamengo fez diferença para ele, né? Falando de estrutura do ginásio, mas essa estratégia dele, agora de treinar em Piracicaba, ela é muito louvável, pensando que ele ficou lá justamente para fazer o clube crescer. Então, assim, para quem não sabe, a prefeitura lá está fazendo um ginásio, né, uma estrutura física bem legal, e até onde eu sei, não sei se, acho que é a CBG, não sei se é a CBG ou o COB, mas uma dessas instituições vão mandar aí os aparelhos lá para a prefeitura. Então ele vai ter um ginásio bom para ele treinar, e eu acho que esse boom de novas séries aí, de dificuldade mais alta, pode vir, né, em breve para o Diogo. E também eu acho interessante porque ele vai trazer uma leva de ginastas, né? Eu acompanho aí o Instagram lá do clube dele e eu vejo muitos menininhos lá, pequenininhos, fazendo muita coisa. Então, assim, eu acho que ele vai ser uma inspiração e vai trazer aí mais ginástica para ele, né? Acho que ele vai trazer mais ginástica para o Brasil, no fato, né? A ginástica dele vai crescer e acho que vai vir também uma leva de crianças atrás. Sobre os outros ginastas, né? Eu acho que o desempenho foi ali dentro do esperado. Não tinha muita expectativa de finais para os outros, exceto para o Nori, mas eu já tinha falado isso antes. Acho que a percepção que eu tenho do Nori é que ele está se cobrando muito nesse momento, e eu acho que o Nori já foi medalhista olímpico, medalhista mundial. O Nori não deve nada para ninguém, e acho que nem para ele mesmo, sabe? Acho que está um pouco nisso. Eu não sei, a impressão que eu tenho é que ele tem a noção que a ginástica que ele ainda tem aí na barra fixa é suficiente para uma final, para uma medalha. E acho também que, como não está fazendo os outros aparelhos, fica um foco muito em cima desse aparelho, desse resultado, e acaba que essa pressão aí não está fazendo muito bem, sabe? Eu acho que é isso que está atrapalhando um pouco o Nori nesse momento. Já tem um tempo assim que ele não acerta bem as séries, né? Ele ficou feliz que ele acertou essa série, mesmo com aquele erro lá do Liu Qin. Mas é uma série que ainda não está suficiente, né, para pegar a final e para ir para a medalha. Mas ela pode, não falando da nota dele, falando da performance em si, né, mas ela pode melhorar. Eu acho que é criar a cabeça, tentar relaxar um pouco, assim, e voltar a fazer ginástica com menos pressão e com mais alegria, assim, sabe? Mas aí fica a nossa expectativa para a final de individual geral dos meninos. O Caio pode crescer muito na final do individual geral. Eu achei muito legal que ele passou muito próximo aí de ir no primeiro grupo, né? Seria incrível ter, assim, um ginasta brasileiro rodando aí entre os 6 primeiros, né? Não foi dessa vez, mas eu acho que está bem próximo disso acontecer, viu? Agora, sobre o feminino, bom, tem muitas coisas interessantes para comentar, né? Aqui, as críticas, né, sempre vão pensando em crescer a ginástica do Brasil, pensar na ginástica como um todo, né, não só um resultado momentâneo, ou pensando como uma atleta só. Eu acredito que o que aconteceu foi que essa decisão de tirar a Sofia, por exemplo, do individual geral, acho que não foi muito assertiva, né. Fazendo uma análise de cálculos ali da final da Sofia, ela, com uma série de solo de 12.200, ela já conseguiria estar na final do individual geral, e seria a oportunidade dela mostrar a ginástica dela mais uma vez, de ter mais uma tentativa de acertar a dupla, sabe? E isso seria muito importante para o cenário internacional do Brasil, para ela crescer mais como ginasta, né? Ela ser mais vista ali, e também, assim, para sair do Mundial até mais confiante, sabe? E isso, infelizmente, não aconteceu. Acho que a gente queimou uma final, né, muito importante, em troca ali do solo da Flávia, que eu vou falar depois. Mas, se você parar para analisar, de fato, a Sofia nesse Mundial, as maiores notas que a Sofia já tirou na trave e na paralela foi com 15 anos, na estreia dela internacional em um Mundial. Isso é muita coisa.
A Sofia, ela tem cara, ela tem postura, ela tem presença e porte de ginasta internacional. Isso foi demonstrado ali com as notas que ela conseguiu, entendeu? Então, isso poderia ter acontecido no solo também, né? E também numa final, aí seria muito interessante ela mostrar mais ginástica, né? Ela crescer mais um pouco, assim, né? Mostrar que o Brasil tem uma força vindo, sabe? Sobre a Flávia, assim, eu respeito muito a Flávia, a história, a medalha, os resultados, os saltos, né, que é referência sempre, assim. A Flávia, assim, não tenho o que dizer dela, né? Porém, essa decisão de competir solo agora não foi assertiva. Ela não estava fazendo solo, não apresentou solo nenhum esse ano. É muito diferente fazer as acrobacias isoladas e depois juntar isso tudo numa série. Então, não foi assertivo para mim, sabe? Olhando lá a série, se ela tivesse ficado em pé e tal, tinha ficado no final? Tinha, mas só que as chances disso aconteceram pequenas, visto que ela não estava fazendo série. Treino de pódio, a gente viu as chegadas baixas, perdida na coreografia, então eu acho que queimou a final da Sofia em prol de uma tentativa de final que já não era muito certo, né? Quando eu assisti de verdade assim, a série do treino de pódio, eu já imaginei que se ela competisse solo, ela viria com duplo grupado, mas se você fizer uma análise das últimas... Se você fizer uma análise e ver da última vez que ela acertou um duplo grupado no solo, eu acredito que foi em 2014, me vem na minha memória assim, em 2014, que ela acertou assim, um duplo grupado, com a chegada boa, né, sem descontos. Desde que ela começou a fazer a série assim, com Sukahara, e aí teve que fazer essa alteração para o duplo grupado, a aterrissagem sempre foi a mesma. Dá para fazer um compilado de séries da Flávia com duplo grupado e com essa mesma chegada. Então, assim, no meu ponto de vista, não foi uma escolha inteligente. Acho que o Brasil teria ganhado mais com a Sofia fazendo individual geral, com ela se mostrando no cenário internacional, né? E ter poupado até a Flávia desse solo, sabe? A botinha dela chegou até a rasgar e tal. Enfim, respeito muito, admiro, né? Gratidão, assim, eterna do Brasil pela Flávia, mas acho que não era um momento para ter feito isso, sabe? E Júlia Coutinho também, né, teve uma queda, infelizmente, né? Eu acho que ela fez o trabalho dela, assim, acho que ela ficou chateada. Aquela segunda, as duas últimas diagonais dela, do carpado e grupado, tá meio cansativo, assim, teve uma alteraçãozinha ali da coreografia para ela poder, inclusive, finalizar a série junto com a música. Para quem não sabe, quando a ginasta não finaliza a série junto com a música, tem um desconto de 0,1. E acho que ficou um pouco pesado, assim, não sei se com o tempo, mas ali é um pedaço que eu acho que já começaram a rever, a mexer um pouquinho, e tem que continuar pensando nisso. Agora, falando da Júlia, eu também acho que a trave ali continuou sendo um problema, que a gente já estava vendo, né? A saída realmente está sendo um problema, assim, não sei se é de confiança, né, psicológico, mas a saída da trave está sendo algo que tá sendo um problema, assim, né, nesse momento. Então, também tem que olhar para isso com mais cuidado com relação a ela. Eu acho que o solo estava seguro, foi uma fatalidade ali, o erro no solo, né? Talvez de todos os solos, o que eu considerava mais seguro era o da Júlia, mesmo assim ela errou, então para mim foi uma fatalidade, né, diferente da Flávia, que estava sem volume de treino, né, sem volume de competição até. Mas a Júlia, para mim, assim, o que marcou foi essa insegurança, assim, na trave, que é um aparelho que ela é finalista olímpica, especialmente na saída. Mas, assim, olhando no geral mesmo, que eu pensava, assim, chances de finais para o Brasil no feminino no Mundial. Então, para mim, a certeza era a Sofia no individual geral e a Flávia na trave. Então, a Flávia entrou na trave, inclusive, super bem nesse momento, né? Às vezes até vai conseguir aí uma medalha, que eu espero que ela consiga. Mas o individual geral da Sofia acho que foi uma grande perda. Vamos fingir que Cedric não gravou esses áudios pelo WhatsApp.
Vamos fingir que é tudo ao vivo, viu? Brincadeira, mas realmente, Cedric, muito obrigado por participar, muito obrigado pelo esforço. E seguindo aqui agora, a gente tem algumas entrevistas para trazer para vocês e que eu acho que vocês vão gostar de ouvir. A primeira delas é com ninguém mais, ninguém menos que Hilton Dicelli, o nosso Batata, ele que é o coordenador técnico da seleção masculina de ginástica artística. Ele vai contar um pouquinho do ponto de vista dele e ele mesmo vai elencar como foi o trabalho e como foi constituir tudo que foi constituído para que esses meninos pudessem se apresentar aqui em Jacarta. Por favor, Batata. Pessoal, estou aqui com o Batata, coordenador técnico da CBG, da seleção masculina, que vai fazer uma avaliação geral de como os meninos se saíram no primeiro dia, Batata. Por favor, seja bem-vindo. Muito obrigado pela participação e o empenho de vocês para a ginástica brasileira. Os brasileiros cresceram muito em alguns aparelhos que são muito importantes para a nossa evolução, né? A gente está no momento de construção, momento de início do ciclo, isso é muito importante, né? Então é um momento que a gente usou séries novas, exercícios, testes, momento que a gente faz para que desenvolva o trabalho do ciclo, né? Então foi muito importante, principalmente aparelhos que a gente precisa suprir necessidades, né? Como o cavalo com alças, as argolas. Então tiveram participações muito boas nesses aparelhos. Tirando essa mescla, né? Dos atletas experientes e dos atletas que estavam estreando no campeonato, que também é muito importante, porque a gente precisa dessa visibilidade internacional, trazer esses meninos para terem essa experiência, né? Quando você entra num evento como esse, com a quantidade de atletas de nível absurdo, né? Porque você consegue acompanhar aqui, são muitos atletas e muitos aparelhos com notas de partidas muito altas, com execução muito boa, e colocar os atletas estreantes nesse nível faz com que a gente tenha a percepção de prepará-los para o futuro, para quando eles forem usados em competições mais importantes, em competições decisivas, eles não sintam tanto essa pressão. E o que eu acho legal, Batata, a gente tem que reconhecer também aqui o bom trabalho de vocês, é que eles acabaram de dividir uma Copa do Mundo, né, Hungria, eles tiveram um bom resultado também, mas de lá até aqui foram 3 semanas, salvo engano, e mesmo assim vocês conseguiram um salto bem grande na evolução, especialmente na execução deles com os movimentos. Isso é muito bacana. Isso foi muito legal, porque a gente teve um momento em Doha da preparação, da aclimatação, onde a gente ficou extremamente concentrados, né? Então era hotel, ginásio, hotel, com eles. Então essa recuperação ativa, e eles conseguiram treinar e se dedicar somente a isso, fez com que eles se desenvolvessem muito nesse período. A gente fez algumas avaliações com a ajuda dos árbitros lá do Brasil, então tinham gravações, a gente mandava para o Brasil, eles analisavam as provas, a gente trazia esses feedbacks, esses retornos para eles, do que precisava melhorar, onde era o ponto crucial para que a gente tivesse melhora na execução, e tudo isso foi estrategicamente bem feito neste momento de aclimatação. Então, vocês perceberam exatamente isso, como a gente também. A evolução deles da Hungria para cá foi muito grande. Agora, a gente também tem que considerar que, né, como sempre, é previsível que aconteça algumas falhas, mas as falhas que aconteceram hoje interferiram muito pouco no resultado. Talvez a maior delas tenha sido o salto do Caio, né, mas exceto isso, a gente não teve, assim, nenhum abalo por conta disso, não teve? E justamente, isso é importante, você fazer provas, né, com grande dificuldade, sem falhas graves, né? Então isso eles conseguiram manter durante todo o evento, né? Então você viu consistência nos atletas. Isso é o primeiro passo, né? A consistência, para que depois a gente continue evoluindo, para que eles consigam chegar a resultados maiores ainda. Então, pra gente, a gente sai muito satisfeito e olha, muito feliz, assim, com a participação, a união deles, a cabeça erguida no meio de um evento tão grande. Tudo isso é preparação, a gente está em construção, a gente está no momento de transição. E bom você falar sobre a renovação, né? Porque a gente tem atletas novos chegando e atletas que vêm para disputar medalhas e posições importantes mundo afora também, né? Sim, importantíssimo.
essa renovação, né? A gente tem atletas do Brasil que estão crescendo cada vez mais, tem atletas vindo do juvenil com um nível muito bom, que vão participar do Campeonato Mundial Júnior. Isso faz com que eles já entrem nesse cenário com uma experiência muito maior. E a qualidade é isso, né? Buscar a qualidade nos movimentos, execução e nível técnico. Então eles estão caminhando para isso. Esses atletas que estão chegando, com certeza vão completar a nossa equipe para 2027. Mundial Júnior, a gente fala disso daqui a pouco, né? É isso aí, tá chegando. Agora, Batata, a barra fixa é um aparelho do Brasil, né? Pois é, né? Quem diria? A gente saiu com 3 atletas hoje, fazendo séries ótimas e vem numa tendência, né? A barra vem crescendo muito dentro do nosso país. A gente tem vários atletas com séries muito boas, dificuldade muito boa. Então parece que agora a gente tem um rumo certo, pelo menos no aparelho barra fixa. Agora a gente tem que acrescentar os outros aparelhos e conseguir esse mesmo nível. Mas barra fixa a gente vai dar trabalho. É isso aí. Agora deixa um recado pra galera e chama a torcida pra assistir esses meninos e as meninas também daqui a pouco. É isso aí, pessoal. Fiquem com a gente, torçam bastante. A torcida de vocês é fundamental para que a gente tenha força para conseguir bons resultados e uma energia positiva. Venha torcer para os meninos e para as meninas nos dias que vão seguir aí para frente. Muito obrigado, viu? Valeu, Batata. Muito obrigado, Batata. É sempre bom conversar com um cara que tem tanto conhecimento para compartilhar com a gente, né? Volte mais, volte sempre. O Gym Podcast Brasil é uma casa para você também. E agora a gente vai bater um papo com as duas veteranas em mundiais, Flávia Saraiva e Júlia Soares, cada uma com uma revelação muito interessante. Júlia Soares contou que o fogo dela pela ginástica deu uma enfraquecida no início desse ano, mas reacendeu nesse mundial e segue viva, nossa Juju. E Flávia Saraiva, além de avaliar a sua performance nesse mundial, ela também contou um pouquinho sobre como foi fazer o solo da Taichan, né? Ela detalhou aqui sobre a experiência de desenvolver a sua série nesse aparelho. É com vocês, meninas. Flávia Saraiva, 6º Mundial, competiu muito bem hoje. Eu queria que você avaliasse suas séries. Eu gostei muito da série de trave, foi uma série bem limpa. Obviamente, não fiz a minha maior nota de partida, mas a gente optou para fazer a série mais limpa possível. No solo foi a mesma coisa, eu optei para fazer a série mais limpa. Não consegui fazer a minha melhor série. Ontem eu treinei super bem, fiz a série mais difícil no solo. Falei, caraca, eu tô pronta. Mas fatalidades acontecem, não consegui treinar a trave como eu treinei o solo também. Mas tá tudo bem, eu tô muito feliz. Fiquei muito orgulhosa do meu trabalho, de tudo que eu fiz aqui. E o mais importante que eu queria mostrar para as meninas é que elas aproveitassem esse Mundial, se divertissem, fossem felizes no seu primeiro Mundial, né? Tanto a Júlia quanto a Sofia. E levantar a cabeça, não tem jeito. O segredo da ginástica é treino, não tem como. Eu tô na luta já tem muitos anos e eu sei como é que funciona. Agora, Flávia, pra quem tá assistindo de fora, parece que o solo tá dando um efeito rebote muito grande. Você sentiu isso? Então, é um aparelho diferente, né? A gente não tá acostumado a treinar, mas acontece, né? Toda competição tem um aparelho diferente e a gente tem que se adaptar. É um pouco mais difícil pra gente, né? Mas não é uma desculpa, a gente tem que levantar a cabeça e tem que competir. Eu não vou chegar lá e vou falar, o solo tá muito diferente, eu não quero fazer. Não, eu tenho que treinar e tenho que ir. Se fiz bem ou se fiz mal, eu tenho que fazer de qualquer jeito. E é isso, não tem segredo. Mas deu pra sentir que ele tava puxando um pouco? Não, é um tempo diferente. Quando o speed, a gente Brasil é acostumado com o speed. Quando você bate no speed, ele bate. Esse não, se você erra o tempo, ele te joga e aí na chegada ele ainda tá quicando. Então isso atrapalha um pouco os nossos movimentos e cansa um pouco mais também, porque a gente tem que usar um pouco mais a perna. Se vocês viram, o tapete é diferente também. Ele é meio que como se fosse um tapete de casa mesmo. Então isso também cansa um pouquinho mais a perna, mas é adaptação. Não tem o que fazer, né? Não vou chegar e vou pedir pra trocar o solo e treinar. Agora a trave, né? Você saiu da sua quali em primeiro lugar e a gente tem uma expectativa muito grande por uma final. Como tá o seu coração com isso? Eu quero estar aqui curtindo esse Mundial. Eu tô entre as melhores do mundo novamente.
Então eu quero ser muito feliz, me sentir orgulhosa do meu trabalho, de tudo, e sair daqui feliz, levantar a cabeça, porque fatalidades podem acontecer, como aconteceu no solo, e séries boas podem vir também, como vieram na trave. Então é isso, e como eu falo sempre, não tem segredo, ginástica é treino. Se não treinar, não dá. Obrigado, Flávio. Júlia, mais um mundial pra conta, né? Queria que você avaliasse suas séries. Bom, não saiu como eu gostaria, teve vários erros, mas eu fiquei feliz por estar voltando a competir, que no começo do ano tinha baixado muito o fogo de treinar, aquela inspiração que a gente tem, aquela vontade, e eu consegui voltar isso, voltou a minha felicidade, o amor que eu tenho pela ginástica, voltar a competir, voltar a ter esse preparativo antes de competições importantes, voltar a sentir o nervosismo que é estar em um mundial. Feliz por ter colocado dificuldade na série de trave. Eu me coloquei muito em desafio. Fiquei nervosa, assim, não vou mentir. Mas erros acontecem e tá tudo bem. Obviamente não fiquei feliz com isso, mas feliz pela evolução por ter me colocado em desafio nesse ano. Agora, na saída da trave ali, sua perna escorregou, o que aconteceu? Gente, foi torto, escapou o pé, só com o cheiro entorpado. Eu falei, seja que Deus quiser. Acho que ficou marcada a minha maquiagem lá no colchão. Mas tá tudo bem, né? Tá tudo ótimo, tá tudo ótimo. Agora o solo, você tava acertando tudo, até que teve aquele deslizão. Mas é porque algum efeito do tablado? O que aconteceu? Essa marca a gente achou bem diferente, pareceu da Speed. É um solo que eu acho que puxa a gente um pouquinho pra baixo, mais força imensa que a gente passa. Eu achei um pouquinho difícil sim com esse solo, mas a gente se preparou e deu o que deu. Agora, Júlia, né? Você já estava apresentando alguns elementos novos desde o início do ano, por exemplo, o duplo esticado. A gente teve essa expectativa. Você incluiu outros elementos também, como na trave veio a cortada anel, né? Sim. Mas pro ano que vem, o que a gente pode aguardar de Júlia Soares? Volta com o individual geral? Inclui mais elementos? Como tá aí? A minha expectativa é que sim, eu volte pro individual geral, vou voltar agora, voltar a trabalhar mais paralela, mais salto. E com certeza eu quero muito colocar o esticado no solo, montar uma nova série de trave. Eu tô conversando muito com as minhas técnicas, da Irina Carol. E olha, eu tô com a expectativa boa para ano que vem sim, mas a gente trabalha e seja o que Deus quiser. Obrigado, Júlia. Obrigada. Júlia, Flávia, muito obrigado por compartilharem esses depoimentos tão sinceros. A gente é muito feliz por ter vocês sempre perto. E a gente é muito feliz por ver vocês competindo e realizando os seus e os nossos sonhos mesmo, enquanto com a ginástica. Obrigado, meninas. E para fechar, a gente tem um papo duplo agora. As best friends desse mundial, as estreantes desse mundial, Júlia Coutinho e Sofia Weisberg, cada uma contando como foi a sua experiência e detalhando, sem nenhum problema e sem nenhuma discriminação, sobre como foi realmente passar por esse mundial e fazer os aparelhos que fizeram. Por favor, meninas, sejam bem-vindas. Júlia Coutinho e Sofia Weisberg, as duas estreando aqui no Mundial. Uma dupla que já são amigas de muito tempo, né? E mais uma vez estiveram juntas aqui, não foi, Júlia? Como foi competir com a Sofia? Ai, foi incrível. Desde o Catar, né, a gente ajudando, desde lá, ela me ajudando, eu ajudando ela no quarto, no treino, dando uma força a outra, e aqui na competição foi incrível competir com ela mais uma vez. E é isso mesmo, Sofia? Eu acho que a nossa união vem desde o ano passado, né? Que a gente começou a competir em G-Solo juntas. Agora aqui, a aclimatação lá em Doha, ficar 20 dias com ela no quarto, ela me ajudando nos treinos. Quando uma não tá num dia bom, ela me puxava. Quando ela não tá num dia bom, eu puxava ela. E assim, ia cada uma se ajudando uma outra. E tá aqui competindo junto com ela é muito gratificante. Ela me ajudou cada segundo e eu acho que eu ajudei ela em cada segundo também. E tô muito feliz. Mais que amigas, né? Friends. Nossa, fiquei emocionada agora. Não fica. Não fica. Mas, Sofia, você foi muito corajosa hoje, né? Queria que você avaliasse suas apresentações. Eu
Gostei muito, no geral. Começar na paralela não é muito fácil, que é um aparelho difícil. E não é o meu forte, mas consegui acertar, consegui limpar mais minha série. Tirei uma nota que eu não costumo tirar no Brasil, então eu fiquei muito feliz. Na trave também, claro que faltou ainda umas ligações que eu não consegui ligar, mas tirar essa nota também que eu tirei e não errar nada foi muito gratificante. No salto não tava conseguindo me sentir muito bem. Claro que é a pressão de tudo, né? Tá no primeiro mundial, meu melhor aparelho, mas foi o último aparelho também. Já tava cansada, mas dei o meu melhor. Fui até o final, estreiei meu salto novo. Fiquei muito feliz, mesmo com um erro, fiquei muito grata e muito feliz pelo que eu fiz aqui hoje. E você entrou por um grupo extremamente seleto de brasileiras, que são as brasileiras que arriscaram no final de salto, né? Laís Souza, Jade Barbosa, Rebeca Andrade e agora Sofia Weisberg. Tô muito feliz de estar entre essas daí, né? Porque o salto é um dos meus aparelhos mais fortes. Claro que pro ano que vem eu quero melhorar mais o segundo salto e firmar a dupla, porque, claro, não é um salto fácil, mas tá aqui mostrando o que eu sei fazer. Fui até o final mesmo com dor, ficando abalada com a dupla, mas consegui e fiz o segundo salto e consegui acertar de uma maneira bem boa, então eu fiquei bem feliz e bem satisfeita do que eu fiz hoje. E você, Coutinho? Já tá respirando? Já. Fiquei muito feliz de ter competido no meu primeiro mundial. A gente começou na paralela, como ela falou. Eu acho que no meio do ano eu consegui limpar minha série. Limpei ela. Tava indo, fui pro brasileiro, limpei. Tava tudo ok. Só que eu acho que aqui eu deixei um pouco a execução de lado, por causa, eu acho que do nervosismo. Aí foi meio que tipo pra acertar. Mas eu acho que poderia ter sido melhor a execução, mas estou muito grata. Solo, não tava nervosa, tava muito bem. Acho que foi só um pouquinho do cansaço no final, mas eu gostei da minha coreografia, fui até o final, fiquei feliz com a minha série e de estar aqui no Mundial. É isso aí. E que venham mais competições, né, meninas? Muito obrigado. Que gracinha essas meninas, gente. Que gracinha todas elas, na verdade, né? Eu acho que a gente está vivendo uma fase excelente da ginástica artística feminina e a gente tem que sentir muito orgulho dessas meninas pelo trabalho que elas fizeram aqui hoje e pelo potencial que elas têm ainda. É isso, gente. Começamos a caminhada até Los Angeles 2028. Temos muito caminho ainda, temos muitos obstáculos ainda, mas o primeiro deles foi superado e eu vou dizer que foi superado, bem superado. Parabéns para todas as meninas, parabéns para a comissão técnica, parabéns para a Confederação Brasileira de Ginástica. Eu acho que ninguém é imune a erros, né? Todo mundo pode errar e às vezes a gente não sabe o que realmente motiva determinadas decisões, mas acho que a gente tem que confiar de que a gente quer sempre o melhor para a nossa ginástica. É isso. Essas foram as qualificatórias do Mundial de Ginástica Artística e agora a gente avança para as finais, né? E você? Você que ouviu, você que assistiu esse episódio de Podcast Brasil, o que você achou disso? Comenta aqui, deixa sua opinião, a gente quer conversar com você também, entender o seu ponto de vista, né? O Gym Podcast em Brasil ele nasceu para ser uma conversa, não para ser um monólogo. Então, a participação de todo mundo, desde que respeitosa, é sempre bem-vinda, pessoal. E para quem não nos acompanha nas redes sociais, a gente está no Instagram com o Gym Blog Brasil e o Gym Podcast Brasil, fiquem atentos. Se você é do Spotify ou do YouTube, só procurar o Gym Podcast Brasil. A gente também está no Facebook com o Gym Blog Brasil e temos um site novo cheio de notícias, não só da ginástica artística, mas também do trampolim, da aeróbica, da acrobática, da rítmica. Temos um ecossistema muito completo para vocês se divertirem bastante com a ginástica. Eu vou ficando por aqui. Em breve, mais episódios direto de Jacarta, episódios especiais, entrevistas e muito, mas muito conteúdo sobre esse Mundial que está movimentando esse esporte que a gente ama demais. Um beijo e até o próximo. Gym Podcast Brazil.
Cedric William. Ícaro Ambrósio. Discutindo tudo sobre o mundo da ginástica. Todas as modalidades em um só lugar. Venha com a gente. Gym Podcast Brazil.